pela ação do Espírito Santo, pela atuação de Deus na vida, no problema que você apresentou ali naquele pedido. Podia ser um problema, uma luta a enfrentar, mas podia ser uma gratidão também, um agradecimento, né? E a gente, a partir do próximo sábado, essa caixinha vai estar de volta ali. E você vai poder preparar. Quer falar, amor? Venha. Mesma unidade familiar, dá para usar o mesmo microfone. Deixa aqui. Quando a caixinha de oração voltar no próximo sábado, para manter a segurança, você vai ter que trazer de casa a sua caneta, o seu papel, se você quiser deixar. E ela só vai estar ali aberta para você colocar seu papel ali dentro. Ou você vai entrar no Instagram do Espaço Novo Tempo e vai mandar um direct para a gente com o seu pedido. E aí a gente vai colocar no papel e vai colocar na caixinha. Tá certo? Então, vai funcionar mais ou menos assim, que é para a gente poder manter a segurança. Perfeito. Aí, essa semana, então, já está valendo a oração intercessora. Você pode mandar lá pelo direct. A gente vai estar lá em casa, a gente tem acesso à conta do Instagram do Espaço Novo Tempo. A gente vai passar a semana orando pelo seu pedido. Pode ir lá no direct do Instagram, manda para a gente. Isso. Aí, na próxima semana, a gente já passa o bastão adiante para alguém orar por nós. E enquanto essa pessoa ora por nós, você ora por essa pessoa também, entendeu? Então, privilégio nosso. Essa semana você ora pela nossa casa. Combinado? Beleza. A gente agora vai ter um momento legal, que é o momento que antes a gente se juntava em classes, né? Uma classe ali, outra aqui, outra naquela salinha. Mas a gente está fazendo de forma geral a discussão do tema da lição da escola sabatina. Essa maneira legal que a gente tem de estudar a Bíblia Sagrada por temas que são escolhidos e dirigidos por Deus, mas Ele coloca no coração de quem confecciona a lição da escola sabatina. E a gente vai convidar o pastor Jafé, nosso querido pastor Jafé, para dividir com a gente tudo da lição. Maravilha. Olá, pessoal, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor nos acompanhe nesse fim de manhã, graças a Deus. E depois de ouvir essa mensagem, obrigado, viu, Felipe, pela mensagem. Muito bom revê-los. E estamos aqui agora para tratar sobre o último tema que nós estudamos em casa e passamos a semana lendo. E agora chegou o momento de nós concluirmos o trimestre, graças a Deus. Aliás, não próxima semana já, né? Porque já começa hoje à tarde, quando você chegar em casa, ou logo mais à noite. Geralmente à tarde a gente começa já a fazer a leitura da próxima lição que vamos estudar até o fim do ano, agora tratando sobre educação. A educação no Éden, a forma de Deus educar o seu povo. Isso é interessante que não está ligado só a questões pedagógicas de escola. Quando eu li o livro Educação, eu aprendi muita coisa com aquele livro que são importantes para a vida e para o dia a dia. Mas esse é assunto para o próximo trimestre. No texto, que foi o texto base do nosso estudo durante esta semana, nós lemos o seguinte, está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pronto. Agora, a gente vai para casa, vai para casa e passa a tarde pensando nisso. Ok? Combinado? Gente, é porque, sinceramente, é um negócio muito intimidador para você falar, você vai para casa agora e pensa sobre isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que é que Paulo tinha na cabeça quando escreveu um negócio desse, né? Bom, o que nós sabemos é que ele escreveu sob a orientação do Espírito Santo. Logo, se ele está dizendo isso, e se isso está sendo dito, Felipe, para que nós, como comunidade da fé, como indivíduos e como comunidade da fé, coloquemos em prática, é porque é algo viável, não é verdade? Então, a gente pode pensar assim, poxa, não dá e etc. Não, mas dá. Na Bíblia está escrito
que Deus ele não deixa que nada acima de nossa capacidade humana venha sobre nós, assim como também ele não pede de nós nada acima de nossa capacidade humana, de nossas limitações como pecadores redimidos que possamos fazer. Então, aí Paulo dá uma explicação, na verdade, aqui, a respeito de como é que isso acontece. Ele diz assim, o que Cristo fez, né? Mesmo existindo na forma de Deus, não deixou de ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O tema desta semana é um passo de fé, mas o tema do trimestre foi fazendo amigos para Deus. E nós estudamos isso sob vários aspectos, estudamos métodos, estudamos a essência da coisa, os primeiros passos. Agora nós estamos concluindo com o autor nos fazendo uma reflexão, nos sugerindo uma reflexão muito interessante. E quando a gente lê o título lá para o início da semana, Um Passo de Fé, e começou a estudar a lição durante a semana e a rever, de fato, as propostas aqui. Olha, ele faz algumas sugestões que a gente vai conversar aqui rapidamente para poder concluir esse momento, que são muito interessantes, tá? Bom, quando se fala em algum tipo de mudança de vida de nossa parte, nós estamos tratando de deixar, geralmente, alguns elementos de nossa prática, de nossa crença, enfim, de nossa vida, alguns elementos que são elementos, às vezes até, extremamente nocivos para nós. No entanto, Paulo está dizendo que a mudança que aconteceu em Cristo, certo? E que de nossa parte requer fé, a fé que foi trabalhada aqui, de nossa parte requer essa fé, mas de Cristo foi de completa abnegação. Não foi uma mudança no sentido de tirar uma coisa ruim da vida. Então, Jesus ele não vivia em um ambiente hostil, nocivo, não estava dominado por um comportamento hostil e nocivo, e agora teve que abraçar, como que uma libertação, não é? O esvaziar-se no sentido de ser preenchido por uma coisa boa. Veja que o que aconteceu com ele foi um negócio meio inverso, né? Ele acabou esvaziando-se de algo que é a essência dele, a divindade, né? Embora não tenha deixado de ser Deus, são esses mistérios da encarnação. Embora não deixando de ser Deus, esvaziou-se dessa divindade para poder vir aqui. Olha, o que Cristo fez é de fato intimidador. E aí, quando Paulo diz assim, agora vá você e faça a mesma coisa. Quer dizer, com o mesmo sentimento que Cristo teve de abrir mão de alguma coisa, vá você e abra mão também de alguma coisa com a mesma intenção que ele teve. Muito bem. Qual foi a intenção de Jesus? Não sei, está transmitindo ainda não? Tá, né? Você que está acompanhando em casa, talvez não tenha condições de ouvir os comentários que serão feitos aqui, mas algumas pessoas vão falar aqui agora. Qual foi o sentimento de Cristo quando ele esvaziou-se? Qual era a intenção? Qual era o objetivo disso? Quem gostaria de contribuir agora e falar um pouquinho sobre o que você imagina que estava no coração de Jesus quando ele se esvaziou? Tudo bom? Hã? Com que objetivo? Até que finalmente. Sim, e venceu. Para poder religar essa criatura ao Pai de novo. Certo. Ele saiu de si como Deus, né? Se fez carne, com o único objetivo de tentar fazer a ponte de novo, né? Sim. Entre nós e o Pai. Sim, sim. E
E ele fez isso esvaziando-se, ou seja, não utilizando a sua plena capacidade divina. Ele não fez isso, claro, não é? Colocando-se no limite humano para poder fazer. Não é isso? Você vai acrescentar mais alguma coisa? Com que objetivo? Jesus, ele praticou o evangelho encarnacional. Ele se encarnou no homem Certo. para falar ao homem e pregar ao homem sobre o Pai. Então, um dos grandes objetivos de Jesus era mostrar para o homem quem era o Pai. Sim. Que o Pai era amor e que através desse amor, a morte na cruz seria suficiente para fazer o que a Priscila falou, que é ligar o homem novamente a Deus. A religação. A salvação. Isso. Aí ele viveu como nós aqui, Henrique, etc., não é? Mas isso aconteceu não apenas para mostrar que era possível, mas com o objetivo final de promover essa religação. Qual era o sentimento, então, que havia em Jesus ali? Eu acho que mais do que um sentimento, não era um sentimento de pena. Era um sentimento que, inclusive, o autor da lição vem trabalhar, nos ajuda a pensar sobre isso, não é? Que esse passo, além de ser um passo de fé, precisa ter um elemento que motive esse passo de nossa parte, que é o amor. É o amor abnegado, né? Então, se não houver esse sentimento de amor, se não houvesse da parte de Deus, ele não teria vindo aqui para poder passar pelo que passou, ainda com a possibilidade, porque se não houvesse a possibilidade de dar errado, a gente não poderia trabalhar assim com elementos tangíveis do ponto de vista humano, entendeu? Não pode ser, né? Ele nunca aconteceria, ele nunca erraria e tal. Então ele disse assim, bom, eu vou na condição de uma possibilidade de erro. Então, se eu fizer decisões e escolhas erradas, será um erro. Agora, isso foi motivado por um amor incondicional, que o trouxe aqui para viver essa realidade, para que nós então fizéssemos o caminho inverso. Porque ele se esvaziou de coisas boas. Não é verdade? Não é que ele se preencheu de coisas ruins, mas ele se esvaziou de coisas boas para viver em um ambiente hostil. E ele agora está dizendo assim, bom, vamos fazer agora que eu provei que é possível, vamos fazer o caminho inverso, agora você precisa se esvaziar também. E esse esvaziamento não é, de nossa parte até também, necessariamente de coisas ruins, com o propósito que foi abordado aqui no tema, que é fazer esse esvaziamento para lhe alcançar, para chegar até você. E aí eu preciso abrir mão de algumas coisas também que me são importantes e que eu gosto. Isso pode ser, por exemplo, o tempo, isso pode ser recursos, isso pode ser uma série de outras coisas, em função de colocar em prática agora, de mim para outras pessoas, aquilo que Cristo colocou em prática dele para nós seres humanos. Que desafio, não é verdade? E aí Paulo diz assim, agora, você não vai conseguir fazer isso se não tiver a motivação adequada para que isso aconteça. Qual é a motivação que ele diz aqui? O mesmo sentimento que Cristo teve. Se não houver essa mesma motivação, essa encarnação não vai acontecer. Né? Porque aquilo que nós fazemos precisa ser também encarnacional. Para que isso aconteça, a gente precisa se esvaziar de um monte de coisa. Um monte de ideias, às vezes, né, Sânia? Um monte de ideias que a gente tem e que precisa colocar de lado. É um grande desafio, não é verdade? Eu acho que o autor, colocando um ponto final nessa série aí de 3 meses, fez uma proposta de reflexão bastante interessante, dizendo assim, de tudo que você ouviu durante esses 3 meses sobre este assunto, entenda que esse é o ideal de Deus para que você coloque em prática. Ele nos sugere uma história muito curiosa, que é a de Jesus andando com Pedro e dizendo assim, você me ama, você me ama, você me ama, não é? Então, se você me ama, então coloque isso em prática cuidando das pessoas, o que você vai pastorear. E sabe qual vai ser o resultado disso? Disse Jesus a Pedro naquele dia lá, né?
o resultado disso é que um dia vão lhe tomar pelas mãos e vão lhe conduzir para um lugar que você não quer ir. Qual o resultado imediato disso aqui? Jesus disse que não seria necessariamente uma coisa assim, positiva, boa, e que seria só vitórias e alegrias, né, que você somaria. A alegria final, mas alegrias momentâneas não, às vezes teria dor e sofrimento. Entende por que a gente precisa se esvaziar? A gente precisa abrir mão de si mesmo. É desafiador, né? Quem gostaria, para nós concluirmos agora, de falar um pouquinho sobre o que eu preciso fazer, o que eu poderia fazer para que esse mesmo sentimento que havia em Cristo haja em nós também? É que alguém tem alguma sugestão assim? Como é que eu poderia abrir portas para que desenvolva esse mesmo sentimento em minha vida? Nesses minutos finais aí que a gente tem. Pastor. Sim? Sim. A gente, eu e Jardel, a gente teve uma experiência, algumas experiências aqui no espaço, né? Com relação a essa coisa encarnacional para alcançar, né? E eu lembro que eu era muito resistente a isso. Porque essa coisa do você se esvaziar, como você mesmo falou, às vezes você não é de coisas ruins, é de coisas boas. Então, eu lembro que no domingo, a gente costumava passar o domingo com a nossa família. Ou a gente estava na casa dos meus pais, ou a gente estava na casa da mãe dele. Né? E para fazer o trabalho aqui no espaço, durante a semana, para a gente era muito complicado dar atenção aos convidados. Né? O sábado, a gente acabava ficando ocupado aqui dentro também. Então, só nos restava o domingo para dar lazer para a nossa família e para dar essa atenção aos convidados que vinham à casa. E eu lembro que Tiago martelava muito isso comigo. Você precisa abrir mão de sua vida, você precisa abrir mão das suas coisas para que as pessoas entendam o evangelho na prática. Você tem que deixar as pessoas entrarem na sua casa, você tem que deixar as pessoas entrarem na sua vida. Ele martelava muito isso, porque ele via em mim uma resistência muito grande. E aos poucos eu fui perguntando a Deus assim, Senhor, é isso mesmo? É para as pessoas nos enxergarem tão de perto? Porque existe uma falha muito grande como ser humano em nós, existe uma falha como família, enfim. E as pessoas, elas, às vezes, querem coisas muito perfeitas, né? E principalmente quando você prega a palavra de Deus, como Jesus ele foi perfeito, mesmo sendo humano, as pessoas acabam esperando isso de você também. Só que nesse processo nosso, a gente não vai chegar a essa perfeição. Essa perfeição ela só acontece quando ele voltar, né? E a gente experimentou disso. E é interessante porque, da mesma forma que Jesus experimentou encarnar, né? Se encarnar, virar carne, se tornar humano, né? Teve momentos bons com os discípulos e teve momentos ruins. É interessante dizer que nós também, quando formos nos esvaziar para se permitir encarnar, né, em determinado grupo de pessoas, nós também vamos viver momentos bons e também vamos ter momentos ruins. Vai haver decepções, porque quando você se relaciona com pessoas, né, e quando você abre mão do que você gosta, do que você é, do que você tem, com a intenção, de fato, de fazer daquele relacionamento algo que seja sobrenatural, né, que é levar a pessoa a conhecer Deus, então coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também vão acontecer. E foi interessante para mim essa lição essa semana, porque no final eu perguntava muito a Deus assim, então, e vale a pena? Né? Porque você passa por um desgaste, você se anula muitas vezes, em nome de uma missão, em prol de uma outra pessoa, que às vezes não nutre o mesmo sentimento que você. E eu fiquei questionando muito a Deus. E vale a pena, então? Vale a pena? E aí, no final, a lição mostrou assim que, claro que vale a pena, porque a nossa vinda aqui nessa terra, ela é igual a do Messias.
todos nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito. Todos nós somos chamados a viver uma coisa que é semelhante para todos. Sermos de Cristo, sermos cristãos, reproduzirmos Cristo. Eu posso reproduzir isso no fórum, o outro pode reproduzir na empresa, o outro pode reproduzir na universidade. Mas o objetivo final disso nos mostra que vale a pena sim, sabe? Porque, por exemplo, Pedro foi e negou Jesus. Poxa, Jesus fez tanta coisa, o cara foi e negou ele. Na hora que ele estava lá pendurado, cadê os discípulos? Só estava João ali. Jesus poderia ter pensado, valeu a pena? Para Né? você, a motivação para fazer, então, para ter esse sentimento, para abrir portas para que esse sentimento nasça, é o resultado final na vida das pessoas? Eu cheguei a essa conclusão no final da semana e eu falei para Jardel, eu disse, Jardel, eu acho que o que deve nutrir e deve servir muitas vezes de remédio para as feridas que são abertas, que são você é machucado em todo esse processo, mas também coisas muito boas acontecem. E assim, o que deve servir para nutrir e para manter isso dentro de nós é a gente saber que aquela pessoa, ela teve um encontro com Deus. Ela conheceu quem é Deus e ela conheceu a forma mais pura de Deus. Não esse Deus do medo, do autoritarismo, mas ela conheceu Deus, a pessoa de Jesus, e ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu acho que se a gente alcança isso, louvado seja Deus, sabe? Ok, obrigado, Priscila. Esse é o resultado do amor colocado, enfim, evidenciado, colocado em prática na vida. Como é que a gente desenvolve esse amor incondicional que nos leva a ter esse mesmo sentimento de Cristo? O amor é resultado de relacionamento, né? Agora, não necessariamente, em primeiro lugar, eu diria com as pessoas. Essa relação com Deus, vai fazer com que isso possa brotar e se estender para que outras pessoas sejam alcançadas também e a gente possa colocar em prática na vida delas aquilo que Jesus colocou em prática em nossa vida também. É difícil isso? Não, não é. É desafiador, né? É a obra de uma vida inteira e aquilo que nós nunca conseguiremos fazer sem Cristo, como ele disse, que sem ele seria impossível ser feito. Muito obrigado por terem vindo, obrigado a você que está nos acompanhando aí também nas redes sociais, que Deus te abençoe. Nosso encontro agora será às 18 horas, por esse mesmo canal, você que está aí conosco, neste mesmo lugar, nós que estamos aqui, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque nos foi concedido o privilégio de estudar sobre este assunto, de ouvir esta mensagem e de cantar esses louvores que nós cantamos. Nossa oração é por uma tarde de paz, que o Senhor nos conceda o privilégio de ser úteis aos outros e que tenhamos em nosso coração esse amor abnegado para que tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve, de esvaziar-se, isto é, de abrir mão das coisas em função do benefício de outras pessoas. No caso dele, por nós. Em nosso caso, por aqueles que estão ao nosso redor, a quem ele disse que seriam o nosso próximo, a quem sabemos que são as pessoas a quem nós podemos alcançar. Que esta bênção nos conceda, que essa bênção esteja conosco nessa tarde e nos conceda a certeza de uma missão cumprida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos, um grande abraço e até a próxima. You are the word at the beginning.